Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos. Sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos insurgir-se-ão contra os pais e dar-lhes-ão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar o leitor, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça nem entre em casa para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas Ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor. Cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas,
sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus, ele veio à terra, morreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, porque nos ama muito. E ele disse essas coisas no evangelho de hoje também porque nos ama. Ele está nos preparando para o que está acontecendo. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, está acontecendo. Nós não sabemos o dia ou a hora, e todos aqueles que falam será em tal data, será em tal data, não acreditem. Mas Jesus mesmo fala, quando a figueira ela vai ficando com as folhas mais tenras, sabemos que a estação está mudando, que o tempo está chegando. E Jesus ele fala os sinais. Jesus é muito claro, ele é muito direto. Primeiro ele fala que virão muitos no nome dele dizendo e vão seduzir as pessoas. Ele fala de guerras, de rumores de guerras que vai acontecer, mas ainda não será o fim. Meu irmão, minha irmã, nós já tivemos essas guerras. Nós já tivemos nação contra nação e reino contra reino. Nós já tivemos terremotos, nós estamos tendo terremotos em tantos lugares que nunca tiveram terremotos estão tendo agora. Da fome não precisamos nem comentar. Jesus fala que isso é o princípio das dores. Nós já passamos pelo princípio, meu irmão, minha irmã. Ele fala que é para cuidar de nós, porque nós, os escolhidos de Deus, as pessoas que creem em Jesus Cristo, serão arrastados aos tribunais para dar testemunho de Jesus. Mas ele fala que primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Meu irmão, minha irmã, o evangelho já foi pregado a todas as nações. A todas as nações conhecem o Senhor. Isso também já aconteceu. Naquela época, isso era algo muito difícil de se pensar, porque eles eram um povoado muito pequeno. Naquela época, a pregação, meu irmão, minha irmã, era feita boca a boca. Qualquer livro, qualquer carta era escrita à mão, com dificuldade. A entrega dessa carta era feita com muita dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, a pregação era feita boca a boca. Hoje em dia, quantos meios de comunicação só não conhecem a Jesus aqueles que não querem? O mundo inteiro foi pregado Jesus, ao mundo inteiro. Jesus fala também que pai vai entregar o filho. Você, meu irmão, minha irmã, que mantém a fé, a hora é agora de evangelizar a sua família. Não perca tempo, não pense que você só você vai para o céu e a qualquer coisa. Evangelize sua família. Não deixa para depois. Porque se você não evangelizar agora, nós não sabemos se o seu irmão, se o seu pai, ou se você é o pai, se o seu próprio filho vai te denunciar, falando que você ama a Cristo Jesus. E Jesus fala que aquelas pessoas que forem entregues não precisam premeditar o que vai falar. Peça apenas o Espírito Santo peça agora. Que Ele guie seus passos, que Ele guie os nossos passos. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça viver conforme a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ensine como evangelizar aqueles que nós amamos, aqueles que estão próximos a nós. Porque Jesus fala, o que perseverar até o fim será salvo. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar essa força,
Vamos agora, não vamos deixar para 5 minutos depois, porque Jesus mesmo falou, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então ele fala, quando nós virmos a abominação da desolação no lugar onde não deve estar o leitor, entenda, Jesus quer dizer da desolação dentro da sua igreja, meu irmão, minha irmã. Aquele que lê é aquele que guia as pessoas, é aquele que guia aquela cerimônia, aquela celebração da palavra de Deus. Então Jesus fala, quando a abominação estiver lá. Então Jesus fala, quando isso acontecer, ele fala assim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E eu falo para você agora, fuja para o interior se você pode, meu irmão, minha irmã. Mas se você não pode, pede a proteção de Deus, mas saiba que será mais difícil. Porque a hora que começar, Jesus é muito claro, que a hora que começar, vão ser tribulações tais que não ouvem do princípio do mundo que Deus criou até agora e nem nunca mais vai haver. Jesus fala que Deus está abreviando os dias e nós sentimos isso. Eu sinto isso, eu não sei se você também sente, mas parece que o dia está voando, é como se a hora passasse mais rápido. Você acorda, quando você vê já está na hora do almoço praticamente, quando você vê já está na hora de dormir. Deus está abreviando os dias, e Ele está abreviando os dias porque a falta de fé, os ataques a Deus, às igrejas de Deus, está tão grande. Satanás está usando as mídias para afastar as pessoas de Deus. E ele fala que Deus está abreviando os dias porque até os escolhidos não se salvariam se Deus não fizesse isso. Deus está antecipando essa data, meu irmão, minha irmã. Eu não esqueço o que São Padre Pio disse. Isso era por volta de 1955. Os filhos espirituais de Padre Pio voltaram-se para ele e perguntaram, né? Padre, Senhor, quando é que o Imaculado Coração de Maria triunfará? Porque o Imaculado Coração de Maria vai triunfar quando o seu Filho amado triunfar. Quando o seu Filho amado governar o mundo, descer do céu. Esse é o triunfo da mãe, o triunfo do Filho. E Padre Pio vira para eles e fala assim, vocês não verão. Naquela ocasião haviam crianças de alguns aninhos de idade, de 4 aninhos, 5 aninhos de idade, que eram os filhos deles. E o Padre Pio olhou para aquelas crianças e falou, mas eles verão. Podem pesquisar, meu irmão, minha irmã. Como eu te disse, as redes sociais, a internet está aí, está tudo às claras. Jesus pede para nós pedirmos a Deus, para nós rogar a Deus, que isso tudo não aconteça no inverno. Jesus fala, eis aqui está Cristo, Cristo está aqui. Isso ainda vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Isso já aconteceu, vários falsos cristos apareceram, mas nenhum com grande poder. Jesus fala que vai acontecer, Jesus já nos avisou. Vão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for até os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, creia, Jesus já veio ao mundo e já nasceu de uma mulher, Maria. Jesus já ressuscitou dos mortos e Jesus já foi ao céu. Jesus já foi a ascensão ao céu, ele subiu aos céus. Jesus não vai voltar mais neste mundo como ele já veio, não vai. Jesus vai voltar apenas com grande poder e glória. Jesus vai descer dos céus depois de tudo isso. Então qualquer um que fale que é Jesus, não acredita, meu irmão, minha irmã. Ele fará sinais, Jesus já informou o que é sinais. Ele fará milagres. Ele fará grandes milagres, não acredita. Jesus já veio ao mundo, Jesus já fez grandes sinais. Agora, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador vai voltar sim. Mas ele vai voltar depois desse falso profeta. E ele vai voltar depois dessas tribulações, depois que o céu se abalar. Ele vai voltar depois que o sol se escurecer e a lua não der o seu esplendor. Vão haver muitas coisas. E hoje em dia, filhos de Deus já estão sendo perseguidos. Mas não duvide, isso vai acontecer no mundo inteiro primeiro. Por enquanto, acontecem só em alguns lugares do mundo. Vai acontecer onde nós estamos, meu irmão, minha irmã. E nós temos que ser fortes na fé.
E nós temos que pedir o Espírito Santo para nos dar força, porque nós não podemos negar ao nosso Senhor. Porque se nós negarmos o nosso Senhor, o nosso destino será o inferno. Não duvide disso. Nós não podemos negar ao nosso Senhor. Nós temos que manter firmes na fé, como os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos foram firmes em Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles tinham uma força tal que o Espírito Santo dava, que eles não negaram ao Senhor. Vamos pedir a Deus o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha em nosso socorro, para que nós tenhamos essa força. Porque só com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nós teremos força. Porque nós somos fracos. Nós somos miséria. Nós só valemos alguma coisa porque Deus nos ama. E porque Deus quis assim. Porque vem um ventinho e joga a gente para o lado. Vem outro para o outro lado e joga a gente para o outro. Só Deus, só o Espírito Santo faz a gente ter aquela força de permanecer firmes. E não se deixar levar por qualquer ventinho. E Jesus fala que depois que o céu se escurecer, e Jesus falou claramente isso. E Jesus falou isso também através de tantos santos. São Padre Pio explica que serão 3 dias e 3 noites. Jesus contou para ele. No Evangelho de São Marcos, Jesus ainda não fala quantos dias. Mas depois que Jesus voltou ao céu, e Jesus é a Trindade com o Pai, Jesus falou quantos dias serão? 3 dias e 3 noites. De mais profunda escuridão. Jesus ele dá outras informações para o Padre Pio, que nós não devemos olhar para fora. Nós não devemos olhar para trás, meu irmão, minha irmã. Porque nesse dia de trevas, nestes dias de trevas, a única luz que vai conseguir ficar acesa, que vai iluminar a casa, serão as velas bentas. Então não deixe de ter na sua casa vela benta. E a vela benta na casa das pessoas indignas de Deus, das pessoas pecadoras, não vão brilhar. Então não adianta você ter vela benta na sua casa se você não está na graça de Deus. Estar na graça de Deus é lutar com todas as forças contra o pecado. É não ter pecado de estimação. É lutar cada segundo do seu dia. Nós precisamos lutar, meu irmão, minha irmã. Porque como eu disse, se não for por Deus, qualquer ventinho nos leva a pecar. E o tentador está a teu lado. Da mesma forma que nós temos um anjo da guarda, nós temos também um tentador que está a nos tentar todo o tempo, que nos conhece desde criança e sabe como nos iludir, e sabe como soprar para os lados, para fazermos nós pecarmos. Então luta, peça ao Espírito Santo. Se você peca, meu irmão, minha irmã, às vezes vem cada pensamento ruim na minha cabeça. Sabe o que antigamente eu tentava, Jesus ele foi muito claro, não negociar com o tentador, porque ele é mais esperto que nós. E ele nos vence. Ele nos vence. Então quando vem aquela tentação, aquelas palavras ruins na nossa cabeça, sabe o que eu aprendi a fazer? Eu acho que foi a inspiração do meu anjo da guarda. Eu começo a falar, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. E eu falo até que isso vai embora e vai embora. Se você tiver outra forma que você luta contra a tentação, não deixe de escrever nos comentários. Vai nos ajudar. Mas se você não tem, começa adotando essa forma que eu falei. Me ajuda muito. Porque o tentador está aí, meu irmão, minha irmã. E ele quer fazer de tudo para te desviar do caminho. Ele quer fazer de tudo para te levar para o inferno. Não deixa. Não deixa. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que eu quero te falar. E Jesus, naquela hora, ele fala, não vos deixe enganar por ninguém que fale quando vai acontecer. Tá cheio de pessoas aí falando, vai acontecer em março, vai acontecer nesse ano, vai acontecer no outro ano. Não, ninguém sabe. Jesus, quando estava aqui na terra, quando ele falou para os apóstolos, ele falou que nem ele mesmo sabia. Ele fala que nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, ou seja, nem mesmo Jesus, quando estava falando do Evangelho, sabia. Mas só o Pai, é só o Pai que sabe. Então não caia nessa. Mas acredite nas palavras de Jesus. Jesus, ele quis dizer quando estaria próximo, porque ele nos ama. E ele nos ensinou quando está próximo. Ele fala do galho. Nós sabemos que está chegando, que a estação vai mudar. Quando vai acontecendo as coisas no clima, quando vai acontecendo, a natureza sabe. E a natureza vai murchando. A natureza, em vários lugares onde as estações são mais rigorosas, as árvores perdem todas as folhas no inverno. E nós sabemos, as pessoas que moram nesses lugares assim, sabem por ver a natureza.
E Jesus contou o que ia acontecer, e nós sabemos que muito disso já aconteceu. E infelizmente nós vemos muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão falando coisas que são contrárias à lei de Deus, contrárias à Bíblia. Então muito já aconteceu, meu irmão, minha irmã. Eu só quero te dizer, está próximo. Está próximo. E a palavra de Jesus é vigiai. Vigiai. Luta contra o pecado. Permanece firme na fé. Peça ao Espírito Santo. Senhor, vamos pedir o Espírito Santo agora. Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo de Deus, guia a nossa vida, o nosso dia. Ilumina, Espírito Santo de Deus, os nossos atos no dia de hoje e na nossa vida para sempre. Porque nós queremos, Espírito Santo, permanecer firmes. Ó nosso Deus, enviai o vosso Espírito Santo. Envia, porque nós precisamos tanto, tanto, tanto como nunca. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em socorro da nossa miséria, da nossa fraqueza. Ilumina nossa alma, ilumina nossa vida, para que nós consigamos ser fortes e firmes na fé. Amém. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!